Bom dia, meus queridos! Vamos iniciar mais uma aula de hoje com a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo, aula de língua portuguesa, isso mesmo. E na nossa aula de língua portuguesa nós vamos falar sobre poesia. Nós já sabemos várias coisas sobre poesia e os elementos da poesia, né? Título, rimas, estrofes, versos. Leitura e interpretação de texto e estudo da letra P. Para isso, assista ao vídeo com atenção, separe seu material do Educar para Valer, faça a sua atividade e, em caso de dúvida, estarei disponível no grupo. O texto de hoje é uma poesia, já falei lá no começo, né? Ela tem como título o nome de um brinquedo. Esse brinquedo tem vários nomes dependendo da região do país. No Nordeste é raia, no Sul é pandorga. Alguém sabe o que é? Será que dando essas dicas alguém sabe o que é, gente? Qual é o brinquedo? Dá mais uma. Ela voa lá no alto. Então é um brinquedo que voa e bem alto. Presa por uma linha. Olha, já estou dando outra dica. Mais outra dica. Tem 4 letrinhas no nome. 4 letras, voa, presa por uma linha. Será que já estão sabendo qual é? Mais uma se repete. Uma das letras, ela se repete. Aparece mais de uma vez. As outras 2 são vogais. Então, vamos para o texto para saber se alguém já descobriu qual é esse brinquedo. Atividade 11, hoje do dia 22/3, que é mês de março, de 2021, no bloco Ler é Legal. Então, vocês já viram pelo desenho que o brinquedo que a gente vai falar hoje é a pipa, não é isso, gente? Vamos ler o texto? Acompanhe a leitura. A pipa. Presa por um fio, agita-se a pipa no ar. Dá pinote, sacode, sacode o rabo. Por um instante para, imóvel no espaço, como águia em busca da caça. Cá embaixo, o menino âncora sorri de felicidade, sem entender que a pipa se alimenta de liberdade. Então, agora eu vou ler novamente e vocês vão acompanhando a minha leitura. Vou ler apontado, tá? Vamos lá. A pipa. Presa por um fio, agita-se a pipa no ar. Dá pinote, sacode, sacode o rabo. Por um instante para, imóvel no espaço, como águia em busca da caça. Cá embaixo, o menino âncora sorri de felicidade, sem entender que a pipa se alimenta de liberdade. É isso mesmo. Esse texto a gente chama de poesia. Muito bem. Então, o texto de hoje é uma poesia. O que tem numa poesia? Quais são os elementos de uma poesia? Vamos lá. Título. Qual o título desse texto? Isso mesmo. A pipa. Olha aí no texto de amarelinho. A pipa. A pipa. Quantos versos? Vamos contar? O que são os versos? Cada linha da poesia. Isso mesmo. Vamos contar quantas linhas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nessa poesia temos 10 versos. E estrofes, o que são as estrofes? São os conjuntos de versos, os versos que estão juntos. 1, 2, 3. Então, tem 3 estrofes. E as rimas? Tem nesse texto? Sim. Vamos identificar 2 rimas desse texto. Olha lá. Olhem para o texto
e a palavra felicidade com a palavra liberdade. Olha, as duas estão circuladas de vermelho. Felicidade e liberdade. As duas terminam com dade. Dade é a rima delas. Quem foi que escreveu o texto? Quem é o autor? O autor, olha lá para o texto, é José de Nicola. José de Nicola também pode ser chamado de poeta. Autores que escrevem poesias são chamados de poetas. Interpretação textual. Qual é o assunto do texto? O texto fala de quê? Isso mesmo, de uma pipa, né? Quem está soltando a pipa? Quem é que está soltando a pipa? O menino, isso. Como o autor chama o menino? Chama o menino de um menino âncora. De acordo com o texto, a pipa se alimenta de quê? A pipa, lá no último verso, se alimenta de liberdade. De que a pipa se alimenta? Se alimenta de liberdade. E eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre o que seria a palavra âncora. Vou dar uma dica. Âncora é aquele objeto que segura as embarcações no fundo do mar. Então, você joga a âncora, ela faz com que a embarcação não saia do lugar. Geralmente, ela é feita de metal. É uma dica minha, mas eu quero que vocês procurem o significado no dicionário ou na internet. Agora, vamos para o conversando com o texto. 2. Quem está soltando a pipa? A gente discutiu já sobre isso. 3. Qual das figuras ao lado é uma âncora? Circule. Se você pesquisou, você vai saber. 4. Com a ajuda da professora, procure no dicionário qual o significado da palavra âncora. Então, já pedi para vocês procurarem no dicionário e vocês vão escrever aí na quarta questão. 5. O menino âncora quer dizer A. Aquele que segura firme a linha ou aquele que deixa a pipa fugir? Se a âncora é para segurar barcos, então, nesse caso, ele está usando a âncora, dizendo que o menino é âncora porque ele está fazendo o que com a linha? 6. Sublinhe na poesia as palavras abaixo. Então, gente, todas essas palavras, fio, menino, pipa, sacode, pinote, águia, para e cá, elas estão no texto. Vocês vão lá no texto de vocês e vão circular essas palavras. 7. De acordo com o poema, de que a pipa se alimenta? A gente também já discutiu isso e viu que está lá no último verso. Agora vamos para o AB conhecer. 8. Circule na poesia todas as palavras que começam com a letra P. Então, você vai voltar lá na poesia. Toda palavrinha que começar com a letrinha P, vocês vão circular. 9. Complete com a letra P e copie os nomes dos desenhos abaixo. Olha. Picolé, pavão, padeiro, perfume, panela, pão, pé, peão. Gente, eu quero que vocês façam com letra cursiva. Não usem letra maiúscula, caixa alta. Já para começar a escrever com letra cursiva, que ainda não está escrevendo. Eu quero ver a letrinha de todos. 10. Procure no caça-palavras algumas palavras iniciadas por P. Vamos ver quantas palavras você descobre. Então, vamos lá, procurem. Eu vou falar a primeira. A primeira tá bem aqui na frente, ó. Papai. Papai. Vocês vão lá, circulam, pintam. 11. As palavras abaixo foram retiradas do caça-palavras, mas estão desarrumadas. Ordene e forme novas palavras. Então, aqui você vai ordenar as sílabas e formar novas palavras. Aqui, ó, ão e pi. Dá pião. Escrever também com letra cursiva. Não quero letra maiúscula, letra minúscula. 12. Forme palavras com as sílabas abaixo. Uma palavra que tenha pá, uma palavra que tenha pó, uma palavra que tenha pão, uma palavra que tenha pé, uma palavra que tenha pi e uma palavra que tenha pu. Vai e vem das palavras. As palavras da frase estão grudadas.
pinte cada palavra de uma cor diferente e copie as frases no espaço. Então, você vai formar a frase que está sem espaço. A pipa fica presa por um fio. Então, vocês vão pintar a palavra a pipa fica presa por um fio. Depois que vocês pintarem, vocês vão copiar corretamente. Aí bota o espaço, pipa, bota o espaço, fica, bota o espaço, presa, bota o espaço, por, bota o espaço, bota o espaço, fio. Uma frase normal. Aí tá escrita toda emendada. Eu não quero a escrita normal dela. Olha lá, um outro tipo de texto. 14. Leia o texto e responda as questões. Olha lá. Como fazer pipa de papel? Material: uma folha de jornal e linha. Aí, 1. Corte. 2. Fure para amarrar o fio da linha. 3. Amarre o fio da linha nos furos. 4. Amarre o fio da linha. 5. Corte tiras de papel e amarre a rabiola. Então, a gente tem aqui um texto que está ensinando a gente a fazer algo. Todo texto que ensina a gente a fazer algo é um texto de instrução. Lembra quando nós estudamos receita, que a gente chamou ela de um texto de instrucional, que passa uma instrução? Pois é, todo texto que ensina a gente a fazer algo é chamado de texto instrucional, que passa uma instrução. Olha aqui, ele tem o material e ele tem como fazer, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 é como eu vou fazer essa pipa. Vamos lá, letra A. O texto ao lado é uma tirinha, uma instrução, uma notícia ou um conto? Eu já falei. B. Ele está ensinando a fazer o quê? Um jornal, uma pipa, uma linha, um papel? C. Quais os materiais necessários para fazer a pipa? Tá lá em material, ó. Presta atenção aqui. Material tem dizendo aqui, você vai escrever aqui. D. Quantas pessoas são necessárias para fazer quantos passos são necessários para fazer a pipa? Então, nós contamos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Copia a instrução de número 4. Vão lá procurar a instrução de número 4 e vão copiar aqui. 15. O que esses dois textos têm em comum? Ora, eles falam de quê, gente, os dois textos? Lá, nossa primeira poesia, esse texto instrucional. Falam sobre a pipa. E o que eles têm diferente? O primeiro texto é uma poesia e o segundo texto é um texto instrucional. Isso mesmo. Olha lá, eu já dei até a resposta. Prestar atenção na minha explicação para copiar a resposta bem certinha na sua tarefinha, tá bom? Abraços carinhosos, beijo, beijo e até o nosso próximo encontro.